é de grande interesse meu. Então, eu dividiria a física, essencialmente, mais amador, né? Atleta zero, né? Seria mais essa primeira abordagem, a preventiva, que o atleta, como ele mais estimulante. Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal Acupuntura. O assunto que nós vamos estudar hoje é a relação de Zong Qi com atividade física e saúde. É um assunto muito interessante. Primeiro, para a gente começar a discutir um pouco esse assunto, vamos relembrar como que esse Zong Qi é produzido e o que qual a função do Zong Qi no nosso corpo. Então, primeiro, o Zong Qi ele é produzido a partir do Qi do ar mais o Qi da terra, que seria o Qi dos alimentos. Então, a captação do Qi do ar, que é o Qin Qi ou Kong Qi, mais o Gu Qi, acaba ali no pulmão se transformando em Zong Qi. Zong Qi é um dos Qis mais importantes e é o primeiro Qi. Inclusive, é chamado de Qi, na sua tradução de Zong Qi, como Qi fundamental. Tá? Ele é o Qi torácico, o Qi fundamental, o Qi essencial. Exatamente por conta da importância dele. Porque a partir do Zong Qi nós teremos a derivação de outros Qis. Né? Então, do Zong Qi, sob a influência do Yuan Qi, nós produzimos o Zhen Qi lá no pulmão. E desse Zhen Qi derivam-se Wei Qi e Yin Qi, Qi defensivo e o Qi nutritivo. Mas o processo não termina aí, isso é só para título de introdução. Então, o Zong Qi, sendo um Qi fundamental, um Qi essencial, o que ele qual a função desse Qi no nosso organismo? Primeiro, ele é armazenado na região do tórax, no centro do tórax, né? Ele é considerado o mar superior do Qi, exatamente na região do VC17, onde ele se acumula. Tá? Ele regula a respiração e a frequência cardíaca. Então, ele é um regulador da respiração e da frequência cardíaca. Ele dá vigor à força, dá força na voz, na elocução. Ele é responsável pelo olfato, é responsável pela circulação de Qi e sangue. Por quê? Ele auxilia o coração a impulsionar o sangue. Ele aquece o sangue. Ele aquece os membros, porque é através da força do Zong Qi que os membros são aquecidos, da força e do aquecimento do Zong Qi que os membros são aquecidos. E aí, onde entra a relação com a atividade física? Veja bem, se ele depende da captação do Qi do ar para sua formação, a melhor forma de captar o Qi do ar é através do quê? Da atividade física ou de exercícios respiratórios. Agora, logicamente que essa atividade física não pode ser uma atividade física extenuante. Por quê? Se a gente fizer um paralelo com a fisiologia do exercício, nós vamos entender que uma atividade para que melhore a resistência, que nós chamamos de aeróbia, a resistência que o atleta desenvolve para atividades de longa duração, ele precisa fazer isso também com atividades de baixa intensidade e longa duração.
Então, qual a alteração fisiológica que um exercício de baixa intensidade e longa duração promove no nosso organismo? Ele aumenta a cavidade interna do coração, logo ele permite um bombeamento de um volume maior de sangue. E nessa alteração fisiológica, um atleta que realiza exercícios que desenvolvam essa capacidade aeróbia, ele vai ter um aumento do volume sanguíneo, ele vai ter uma maior vascularização, de modo geral, para que essa irrigação do sangue chegue de forma mais efetiva, ele melhora a sua capacidade respiratória, aumentando a superfície alveolar, ele reduz a frequência cardíaca justamente por conta de toda essa adaptação, a sua frequência cardíaca em repouso, exatamente por conta de toda essa adaptação, promovida pela própria atividade física. E qual o paralelo que eu faria aí? É Zong-Chi, que a gente está melhorando. Quando a gente melhora, quando a gente consegue reduzir essa frequência cardíaca, quando a gente consegue melhorar a circulação de Qi, de Shui, quando a gente consegue melhorar aquecer esse sangue, nós estamos falando de Zong-Chi. Vamos fazer um paralelo para entender melhor esse Zong-Chi, essa relação Zong-Chi, atividade física e saúde, né? Um paralelo entre um atleta e um idoso. Eu uso o exemplo do idoso, não são todos os idosos que apresentam essa condição que eu vou estabelecer aqui. Só que a gente sabe que o processo de envelhecimento acaba sendo um processo que vai gerando algumas deficiências, alguns desgastes, né, no organismo, e essa é a consequência que acaba sendo da idade. Então vamos tentar fazer uma comparação e entender o Zong-Chi nas duas condições. Então, um atleta, nós vimos que ele vai ter uma redução da frequência cardíaca em repouso, uma maior capacidade, um maior consumo de oxigênio, né, porque ele vai aumentar o consumo de oxigênio, inclusive em repouso, durante a atividade física, em repouso. Ou seja, ele vai captar mais oxigênio, logo ele vai produzir mais Zong-Chi. Porque para a produção de Zong-Chi, nós vimos que depende do quê? Da captação de oxigênio mais o Gu-Chi, o Qi dos alimentos. Então, a partir do momento que eu consigo aumentar essa captação de oxigênio e tenho o alimento ali disponível, eu vou produzir mais Zong-Chi, logo eu vou acumular mais Zong-Chi. E eu vou ter os benefícios que o Zong-Chi pode me oferecer. No caso de um idoso, como isso acontece? Idoso tem baixo consumo de oxigênio, respiração muitas vezes superficializada, respiração curta, tem problema circulatório, Zong-Chi, problema circulatório, frequência cardíaca, normalmente por conta de um coração, um sistema, uma capacidade cardiorrespiratória deficitária, o coração e pulmão vão ter que trabalhar muito mais acelerado para poder atender isso em repouso, para atender a demanda de um idoso, que normalmente a demanda já é baixa, mas mesmo assim a sua capacidade cardiorrespiratória, por não ser forte, satisfatória, muitas vezes trabalha com dificuldade. Isso também é Zong-Chi, como nós já falamos. Qual o padrão que normalmente o idoso tem, de um modo geral? Padrão de frio, né?
extremidades frias. Veja o Zonti não conseguindo levar de forma efetiva, satisfatória, aquecer os membros, levar Qi Shui para os membros. Problema circulatório. E uma outra comparação que a gente pode fazer, o atleta ele tem uma condição mais Yang, o idoso uma condição mais Yin. Quando eu falei da formação do Zonti, eu falei da formação, da captação do Qi do ar com o Qi da terra. Qi do ar é mais Yang, Qi da terra é mais Yin. Então, nesse desequilíbrio que eu tenho no idoso, eu preciso de mais Yang para esse idoso, para que ele tenha, que melhore a sua circulação, melhore a sua capacidade cardiorrespiratória e melhore circulação. E para isso, a atividade física responde de forma efetiva, importante, na alteração dessa condição do idoso. E veja no caso do atleta, que realiza atividade física de forma regular, de forma planejada, os benefícios que ele tem. Então ele tem alterações fisiológicas importantes que na medicina chinesa nós podemos certamente fazer a relação com o Zonti. Então, melhorando o Zonti, eu melhoro a minha condição de saúde, eu melhoro a minha capacidade cardiorrespiratória, eu melhoro a circulação, eu melhoro a chegada de sangue nas extremidades. Isso é Zonti, isso é atividade física, aumentar essa captação de Qi do ar através da atividade física. Então veja as relações aí entre Zonti, atividade física e uma condição saudável. Por isso, para que a gente possa melhorar esse acúmulo de Zonti, nós precisamos praticar atividade física, nós precisamos captar mais oxigênio através, mais Qi do ar, através da atividade física. Tá? Eu tentei passar para vocês num tempo que a gente tem para o vídeo, que seria de no máximo 15 minutos. Nosso vídeo ele tem sempre a duração de 5 a 15 minutos. Espero ter colaborado. Mas pratique atividade física. Vamos melhorar o Zonti. Abraço, até a próxima. Mas a questão emocional. A criança acaba gerando, a recuperação, especialmente